noite! Olá, meus irmãos, meus queridos amigos de caminhada. Como é bom este encontro das 18 horas com vocês. Gratidão por mais esta noite de estudo e amparo ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. Sabemos que neste tempo de Natal, nesse mês de dezembro, a energia de Jesus se faz mais pertinho da terra e com isso esse sentimento de amor, de bondade, de fraternidade, de querer ajudar, de estar disposto a sorrir mais, a comprar aquela lembrança, um presente, a visitar o parente. Sim, pois o sentimento de amor está no ar. E como já falei, este mês de dezembro estamos falando muito sobre o Natal e esse sentimento bom que causa nas pessoas, em nós, não é mesmo? Hoje vamos continuar falando sobre o texto que fala sobre Jesus estar dentro de nós. Nós não podemos deixar morrer a luz divina, esse sentimento de fé que Jesus colocou dentro de nós, essa fagulha divina que nos acalenta, que nos abraça, que nos dá a certeza todos os dias que tudo vai dar certo. Então, Jesus, ele renasce, ele volta à nossa mente todos os dias, desde que nós tenhamos sempre essa alegria, esse louvor da noite abençoada que dá lugar às celebrações dos nossos desejos e a mensagem, essa mensagem do amor ao próximo, não pode dar lugar a lamúrias pelas conquistas pessoais não alcançadas ou as palestras repetidas que vemos sobre nossa sensação de abandono, como se só nossa dor ou problema importasse. E não é verdade. Todos os dias basta ligar a TV, o rádio ou a internet para vermos as calamidades no mundo. E muitas das vezes pensamos, meu Deus, e eu aqui reclamando desta bobagem, deste assunto, às vezes de algo trivial que não nos leva a nada, que verdadeiramente não é importante para a nossa felicidade. Por isso, devemos ter no nosso coração a certeza que a verdadeira paz, a verdadeira bondade que reside em nós, esse é o nosso tesouro maior. O que podemos fazer pelo outro? Não desejar algo ruim para ninguém, não esbravejar, não ficar se lamentando ou com um olhar triste, contemplando o mundo. Jesus era felicidade, Jesus era amor, ele é felicidade. Por isso, não deixe o mal tomar conta do seu coração. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora para o nosso momento de reflexão, do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lembrando que na próxima segunda-feira iniciaremos o nosso novo livro, Amar e Servir, de Hernani Santana. Leitura de hoje, leitura 176, na Revelação da Vida. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versículo 33. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis.
cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperantes, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Que maravilhoso este saber! Como é bom saber que nossa vida continua, que apesar de essa pessoa tão querida para você, para mim, não estar fisicamente conosco, mas ela vive. Que maravilha entender e aceitar isso no coração. Pense bem, meu amigo, aquele sorriso, aquela bondade, tudo que saía, fluía desta pessoa, está ainda vivo no seu pensamento, no seu coração, numa outra vibração e que ainda está conectada com você. Pois verdadeiramente só morre para você aquele que é esquecido, mesmo que ele viva no plano astral, uma vez que ninguém mais fale nele, ele se sente meio que sozinho. E aos poucos, não é que de todo isso seja ruim, pois sabemos que para começarmos uma nova etapa, temos que viver um novo recomeço. E nós sabemos que se hoje eu sou a Luz Marina, o dia que eu desencarnar, eu posso ser o Senhor Antônio, o Senhor José, mas eu estarei com todo esse aprendizado que estudamos. Eu estarei envolta com todo esse amor que eu tenho a todos que me cercam. E é isso verdadeiramente que nós levamos e que vamos de novo reencarnar com esses sentimentos. Entenderam? Então, meus irmãos,
creiam e acreditem que a vida continua num outro tempo, num outro espaço, numa nova dimensão. Mas os sentimentos de amor estarão conosco para todo o sempre. E um dia haveremos de nos reencontrar com os nossos amigos, entes queridos, amores e a todos aqueles que sentimos uma verdadeira afeição. Vamos então começar a transformar esse sentimento de saudade em alegria do reencontro, de saber que um dia haveremos de nos reencontrar. Mas não devemos apressar esse encontro. Não será por meio de nós, e sim pela vontade do Pai Todo-Poderoso. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço muito a nossa página, o nosso canal no YouTube e a todos vocês que estão visitando o nosso canal. E para aqueles que ainda não foram lá visitar, por favor, estão super bem-vindos. É só digitar na barra de pesquisa do YouTube, escreva @ACE Paulo de Tarso e você será direcionado para a nossa página. Lá você poderá ouvir nossa programação quantas vezes desejar. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para que possa receber sempre todas as nossas novas postagens. E em breve, com certeza, estaremos com 1000 inscritos no nosso canal. Nossa, vai ser um motivo de muita comemoração e conto com a ajuda de vocês. Agradeço também a parceria que estamos fazendo com o Geide, o Geide aqui da ilha. Em 2026, iniciaremos palestras espíritas aqui na casa. Olha que novidade legal! Muito bom ouvir, aprender, estudar e estar sintonizado com coisas boas. A palavra de Deus vindo mais próximo cada vez mais aqui na casa para todos vocês. Agradeço a parceria com o Polo Cultural, nosso querido Marcelo e Gilberto Dalma, que promovem eventos culturais também aqui na casa, abrindo espaço para os nossos artistas, insulanos ou não. Agradecer o esforço de todos vocês. Muito obrigada, pois com a ajuda de vocês conseguimos pagar a primeira parte do 13º. E agora, com certeza, ainda com esse esforço, com a sua ajuda, nós haveremos de quitar a segunda parcela do 13º. Muito bom poder honrar com as nossas responsabilidades. E nada disso seria possível sem a sua ajuda. Gratidão! Gostaria de avisar também que a nossa reunião de acolhimento ao luto foi que está sendo um sucesso, pois com certeza é um momento de muita reflexão, uma viagem para dentro de nós, aonde não só aprendemos a lidar com o nosso luto, como também falamos sobre os nossos sentimentos que estão trancados dentro de nós. De 1h30 às 3h, com a nossa querida psicóloga Ceira. Não perca e traga, se possível, 1 quilo de alimento não perecível.
e assim você estará se ajudando e ajudando a casa. Nosso reiki também é às quintas-feiras, de 2h30 às 4h30, um novo horário. Contamos também com a sua ajuda para um item, como maisena, chocolatado, para fazer o mingau da vovó, ou 1 quilo de alimento não perecível. O nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos também continua às quartas-feiras, de 3 às 4, aonde você é muito bem-vindo. Agora chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de dezembro. Vamos lá? Parabéns para Célia Vega, Sheila Holtz, Wagner Guimarães Ferreira, Filomena Blanco Araújo, Edna Fernandes, José Henrique Uer Pires, Álvaro Coelho Brum. Muitos anos de vida, felicidades. Ana Paula Cruz de Carvalho, Andresa Martins Campos e Paulo Roberto Borges de Souza. Que Deus ilumine a vida de vocês com muitas felicidades. Você também é aniversariante de dezembro e eu não falei o seu nome? Receba o nosso abraço com muito carinho aqui da Paulo de Tarso. Que Deus também ilumine o seu dia abundantemente. Não esqueça de comprar o bolo, hein? Se possível, manda um pedaço pra gente. Brincadeira. Eu, como amo aniversário, espero que você também comemore o seu com alegria. Não importa se é um bolo caseiro ou aquele bolo confeitado lá da loja. Não importa. O importante é estarmos com pessoas que nos fazem bem de maneira alegre e com muito carinho e amor. Agora que falamos do que faz bem ao nosso coração, o alimento da alma, vamos agora para o alimento do corpo, pois é muito necessário também para as nossas queridas vovós. Pedimos então, se for possível, você possa trazer para casa arroz, feijão, macarrão, massinha, açúcar, pó de café e um material de limpeza, papel higiênico, detergente de pia, desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Tudo isso utilizamos muito em nossa casa. Se você não puder trazer esses itens pessoalmente, mas gostaria de nos ajudar, por favor, anote o número da nossa conta corrente no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1. Conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Pois não? Anote o nosso CNPJ 34 022 756 000153. Também temos um Pix no Santander 21 9986 35298. Se você deseja ligar para nós e saber como deixar ou doar algo para o nosso bazar, por favor, anote nosso telefone 2462 5176. Teremos muito prazer em receber sua ligação. Você gostaria de dar um abraço, um beijinho na nossa vovó? Anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, aqui na Ilha do Governador, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro.
Nosso horário de visita é de 3 às 5. Ah, é melhor você passar na cidade, pois você trabalha ou mora aí por perto? Então anote o nosso endereço. A Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. Gostaria de agendar sua visita ou ligar para dar o nome para a prece? Anote o telefone da nossa sala na 13 de maio. 31 90 38 73. A Simone da 13 de maio irá atender com muito carinho, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E você pode também passar o nome da prece. Se preferir passar um e-mail com o nome para a prece, anote, por favor. Nome para a prece, @acepauloditarso.org. Gostaria de falar como o programa está chegando para você? Nós agora temos lá no YouTube, que você também pode deixar o seu recadinho, ou anote o nosso e-mail, contato@acepauloditarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Nós hoje vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lendo para todos nós o seu capítulo 28, que tem por título Coletânea de Preces Espíritas. E, inicialmente, há um preâmbulo escrito por Allan Kardec, que eu considero autoexplicativo. Então, vou me resumir a ler esse preâmbulo, que já é uma forma de nós entendermos como vai ser o estudo daqui para frente a respeito dessas preces espíritas. Então, Allan Kardec nos diz o seguinte neste preâmbulo: os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque.
um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenham o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não aceitariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de prece que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, Espiritismo, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, é que seja inteligível a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se os lábios mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nessa coletânea. Primeira, preces gerais. Segunda, preces por aquele mesmo que ora. Terceira, preces pelos vivos. Quarta, preces pelos mortos. E quinta, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, esta é a introdução, o preâmbulo publicado por Allan Kardec, para se referir ao que nós vamos encontrar neste capítulo 28. Amanhã nós damos início, então, ao estudo
das preces gerais. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel de Francisco Cândido Xavier. Leitura 17. Exames. A dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto, deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando-nos o possível valor a fim de valorizar-nos. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor, adquire o melhor. Quem ajuda sem recompensa, colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem no serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si própria, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Mônica Figueira de Oliveira, Shirley Bento de Souza, Cátia Souza de Santana, Francisco Bento de Souza, Gleides Bento de Souza, Elani Rodrigues Mendonça, Clever Maia Lameira, Rejane Lameira Maia Luz, Pedro Lameira Maia Luz, Catarina Lameira Maia Luz, Dilma Maia Reis, Sidney Ribeiro da Silva, Ricardo Fonseca de Carvalho, José Luiz Mendes Fonseca, Sônia Morgado Fonseca e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo
incondicional de todas as criaturas. Elza de Souza, Elias Gomes da Silva, Jocely de Oliveira Coimbra, André Luiz dos Santos Coimbra, Valquer Marçal, Sueli de Oliveira, Maria de Fátima Santos, Marcos Alves da Costa, Djanira Madalena, José Cláudio Basílio. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em verdade, aos olhos dos homens, o Messias expirara em aflitiva derrota. Mestre, sofrera o abandono dos próprios discípulos. Instrutor, fora esquecido por quantos lhe haviam recolhido a bênção da luz. Benfeitor, contara com o vilipêndio daqueles a quem ofertara alegria e compreensão. Médico, surpreendera-se com as acusações ingratas dos próprios enfermos, a quem presenteara com os dons da saúde. Amigo fiel de todos, fora por quase todos escarnecido. Ainda assim, da cruz do grande morto, que soubera preparar-se para a morte, uma luz nova brotou na ressurreição para a humanidade inteira. Depois da mensagem divina de confiança que o seu glorioso renascimento trouxera às criaturas da terra, as algemas da escravidão foram dissolvidas ao calor da justiça. A caridade ergueu templos de amor sobre os pântanos da crueldade. O clarão da fé superou as trevas do dogmatismo para desvelar infinitos horizontes no céu. E a fraternidade inflamou seus lumes de esperança em todos os caminhos do globo, para que os homens se façam verdadeiramente irmãos. Meu companheiro de todas as tardes, não te esqueças assim de que o grande ressuscitado não é tão somente o Salvador gratuito que te estende socorro nas aflições em que te redimes. É também no mundo o mestre da vida, ensinando-te com as experiências de cada dia a ciência da morte, pela qual poderás atingir com ele a eterna ressurreição espiritual. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo.
Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.